Ainda bem que ainda quase 9 horas, né, doutora Virgínia? A gente está com essa energia aqui, ainda ligada como a energia do nobre, caro colega Eduardo Suplicy, que irmana com o nome que eu também tenho, Eduardo, e queria, primeira palavra, saudá-lo. Muito obrigado pela presença nessa casa aqui que é feita de bancários, mas que é uma casa que é referência na sociedade cearense por abrigar vários movimentos sociais, culturais, sindicais, mas como uma casa que sempre fala em direitos, a gente está aqui sempre conversando um pouco, e essas pautas que a gente está apresentando, que o Instituto está apresentando, ela tem uma possibilidade de transversalidade muito grande. E a renda básica, ela serve exatamente para, talvez, fazer o alinhamento dos pontos da inteligência artificial. Saudar o professor Vali, saudar o meu deputado estadual, Guilherme Sampaio, saudar a todos que estão aqui, nossos colegas aqui da direção do sindicato, bancários, bancárias, todos que estão aqui presentes. Inclusive sabendo que na frente a gente tem ex-bancários que estão aqui, que já militam em vários cantos aí, e isso é muito importante para a gente. Mas são palavras muito rápidas para vocês entenderem quais são as dificuldades e o que a gente precisa fazer. O Guilherme já tratou muito bem aqui de fazer um apontamento sobre os vários alinhamentos necessários que a gente precisa fazer. Só que a gente precisa, talvez, ser um pouquinho mais rápido, e aí eu desafio, um pouquinho mais rápido, não precisa ser muito, não, do que a inteligência artificial. Porque a gente precisa sair da transversalidade de cada um, olhando com as suas dificuldades para aquilo que vai acontecer e está efetivamente acontecendo com o impacto da inteligência artificial, só que de forma coletiva. E o Instituto e a nossa frente serve exatamente para isso. Olhar que os advogados vão ser atingidos, os bancários vão ser atingidos, ou já estão sendo atingidos. O movimento social está sendo atingido, o emprego está sendo atingido. E tem uma coisa que as tecnologias fazem muito bem, que é vender o poder sedutor. E agora a gente está na sedução. A sedução dizendo que tudo vai ser sanado por uma inteligência artificial. Mas pergunta para ela quando é que o mundo vai acabar. Porque na velocidade que está sendo consumida energia no mundo, a gente não vai ter inteligência artificial para nos salvar. Dá um exemplo bem claro de umas palestras que a gente vem, nesse 1 ano e meio, 2 anos de eventos, a gente vem ouvindo. Vocês sabem qual é o consumo para resfriar um banco de dados, desses grandes bancos de dados, de impacto ambiental diretamente, que estão espalhados aí pelo mundo? Eu vou dar exemplo de apenas um país, que talvez seja o berço da grande briga das Big Techs. Os Estados Unidos usam 4% da energia que eles produzem, energia elétrica, para resfriar. Imagine 300 milhões de pessoas, que é o que eles têm lá, 4% da energia que está sendo utilizada. 4% da energia que eles utilizam é mais ou menos metade da energia elétrica que é utilizada na África, pessoal. Isso é o que a gente está dialogando, porque a gente tem impactos de todas as formas no emprego, mas tem um impacto muito severo, que esse atinge a todo mundo, e quiçá o Elon Musk não pegue a nave espacial dele e fuja para Marte, todos vão ser impactados. Todos serão impactados, no emprego e na qualidade de vida. Se isso é um malefício, digamos assim, dessa parte da sedução, a gente precisa diminuir as distâncias entre quem produz conhecimento, quem legisla e quem tem efetivamente olhando para o lado do direito do trabalhador, do direito da trabalhadora. A gente precisa rumar todo mundo junto. E ao rumar todo mundo junto, esse ganho de produtividade chega na renda básica universal. Vamos deixar a máquina trabalhar. Tomara que lá no futuro as máquinas não criem um sindicato, porque pode ser que eles criem um sindicato para reivindicar direitos, como tem uns filmes futuristas aí que falam exatamente nesse sentido. E se eles reivindicarem, claro que vai ter uma mesa de negociação e vai ter um sindicato lá para representar os robôs. Eu robô, ela robô. Então, isso é o mundo do futuro cada vez mais próximo.
Só que a gente precisa acelerar os passos. E a aceleração desses passos as pessoas têm que entender, pessoas, quando eu digo, todo mundo, tá, pessoal? Pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, pessoas que sejam africanos, brasileiros, todo mundo tem que entender que o impacto vai acontecer de forma mais acelerada ou menos acelerada. Mas a sociedade brasileira já está preparada para isso? A gente vem com algumas indagações. E aí a gente precisa falar diretamente com cada uma das pessoas que estão sendo impactadas. Primeiro, talvez seja o letramento que vai resolver para uma parte do pessoal? Sim. Talvez seja o letramento tendendo para um lado social? Também sim. Talvez o letramento tenha que se dar de uma outra forma? Também sim. Então tem várias uniões de vários pensamentos que precisam ser congregados. E para isso serviu esse nosso instituto que a gente está criando. Porque a gente tem experiência do movimento sindical, movimento social, e aí a gente está abrindo os braços para que as universidades, que a gente tem um certo distanciamento, que eles fiquem mais junto desse movimento e que em um tempo bastante razoável e pequeno, a gente tenha uma legislação brasileira que evolua tão rápido como o que já está passando no Parlamento Europeu, em que eles já estão fazendo uma revisão daquilo que já fizeram da primeira formulação de inteligência artificial. Então a gente precisa desses passos muito rápidos. E talvez, como a gente é pioneiro, o brasileiro é pioneiro e o cearense mais ainda, talvez a gente precise dar os pontapés. E os pontapés do cearense foram muito bem dados na hora da formulação do Instituto, que tem uma atividade, tem uma cadência, tem uma centralidade, mas que precisa fazer o próximo passo. E aí, Guilherme, é muito dialogando com o senador, com o parlamento. A gente precisa, obrigatoriamente, de pressão social para cima daquilo que vai ser legislado no parlamento. Com isso, a gente quer falar com todo mundo e, ao mesmo tempo, dizer: todo projeto que for sair precisa ter uma cara do Brasil. Para isso, a gente já está conversando com as universidades, e as universidades já falam isso, da gente ter uma inteligência artificial brasileira. Porque a utilização de dados daquilo que você, na hora que compra um aplicativozinho qualquer, você está autorizando o petróleo do futuro, que é o dado hoje, para todo mundo utilizar, o banco de dados que são utilizados pelos brasileiros, que estão armazenados em nuvens internacionais, a gente precisa que isso tenha uma propriedade do Estado brasileiro. Para isso, a gente fala diretamente que isso é um tema central na nossa atividade. É a nossa soberania. A gente tem que falar da soberania dos nossos dados. Que isso tudo está diretamente relacionado. Passando ao final, agradecendo a presença e a resistência de cada um até agora. A gente tem formas de organização, essa é mais uma forma de organização, mas a gente quer, mais uma vez, ressaltar aquilo que tanto a Enedina como o Vital falaram. A gente precisa de participação. E a participação se dá conversando com as pessoas, aumentando o debate, fazendo o debate e participando efetivamente da nossa conferência em 3 de outubro. Essa conferência vai se dar num momento importante de formulação, porque o parlamento está discutindo também isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ir fazendo a pressão necessária. O movimento sindical sabe muito bem o que é fazer pressão na hora certa. E a hora certa é na hora que for formular e sair a nossa legislação sobre inteligência artificial. Me calo com uma única... termino meu pronunciamento com uma única parte, para ver se a maldade que os companheiros que me cercam aqui na mesa, que estão aqui na mesa comigo, eu preciso dizer isso em todos os locais. A inteligência artificial, de alguma forma, tem um ser humano por trás. Um ser humano que normalmente tem um interesse, que é um interesse que todo mundo, boa parte do mundo capitalista tem, que é ter mais lucro, muito mais rápido, com menor dificuldade. Só que um banco brasileiro, ele fez talvez a maior maldade que se faz quando você quer colocar uma máquina contra o ser humano. Você bota o ser humano para treinar a máquina. O ser humano treinou a máquina e depois ele foi demitido.
Isso um banco brasileiro fez. E isso é o que a gente tem que deixar claro. A sedução da máquina, ela vem de uma certa forma, mas lá no futuro ela vai querer lhe substituir. E eu, por enquanto, ainda estou sendo amigo das máquinas, porque pode ser que lá no futuro eles queiram fazer uma revolução contra a gente. Por enquanto, eu sou amigo delas. Então, termino aqui agradecendo a presença de cada um e cada uma. Uma boa noite a todos aí.